Vamos, nos próximos instantes, falar com Alfredo Bula, teólogo e também historiador Alfredo Bula. Vamos falar de alguns aspectos antropológicos dos cabindas, mais precisamente no que tem a ver com digamos, a nossa potência de termos muitos filhos, e para muitos filhos são a riqueza. Alfredo Bula, bom dia. Bom dia, Artur Ferreira, e um bom dia para o vasto auditório da Provincial. Muito obrigado por ter vindo ao programa Onda Cultural. Este tema diz-lhe alguma coisa? Com certeza, até que quando me foi formulado o convite, eu fui, de certa maneira, até, digamos, rindo com o realizador Sousa, porque é um tema mesmo pertinente de ser aflorado, e com certeza daquilo que nós fizemos as buscas, vamos aqui apresentar o menu daquilo que é, na verdade, fatores culturais que sirvem de base para os cabindas terem muitos filhos. Quais são os argumentos da razão para as famílias cabindesas, para que fossem numerosas não só famílias cabindesas, mas de uma maneira geral os africanos, não é? Particularmente em Cabinda? Exato. Particularmente em Cabinda, são vários fatores, e eu não estou talvez a alegar que elas estão em conforme por uma ordem cronológica, mas os fatores que eu vou apresentar variam no contexto de cada comunidade e de cada família. Eu vou destacar aqui 9 fatores que estão na base culturais para os cabindas terem muitos filhos. E não só, a questão não é só nós os cabindas, chefe Artur, acredito a questão mesmo da humanidade, do universo. Um dos primeiros fatores para, em particular, os cabindas terem muitos filhos é a questão da taxa da mortalidade. Tu sabes que nós os cabindas temos várias situações, e os pais, eu estou a falar no recuar no tempo, não é? E tratar este assunto no contexto atual. A questão da mortalidade levou muitas vezes as famílias cabindenses a terem muitos filhos, porque as famílias faziam cálculos. Olha, como há várias situações de enfermidades e a questão de mortes, então de preferência fazermos uns 10, porque dos 10 acredito que podem termos aí falecidos, 5, 4 falecidos, e vamos ficar com os 5. Então, era também uma via em como as famílias projetavam em terem muitos filhos. É a questão do índice da mortalidade. Não sei se o Arthur lhe apetece questionar quanto à questão do primeiro aspecto, os fatores que estão na base para os cabindas terem muitos filhos. Qual seria o segundo? O segundo fator, chefe Arthur, é a questão da esperança de uma vida melhor. Famílias há que fabricam tantos filhos e os pais têm em mente, olha, quem sabe 4, 5 serão doutores, quem sabe 3, 2 vão optar por caminhos não menos abonatórios. Portanto, eles entendem de que quanto mais terem muitos filhos, a probabilidade entre os 10, 15, 30 filhos sobressaírem na vida. Nem todos, mas alguns. Portanto, era também um dos fatores, a esperança para uma vida melhor. É uma questão muito real. O terceiro fator, caro Arthur, é muitas vezes para a pessoa ser reconhecido nas gerações vindouras. Há óbitos em que eu já passei. Muitas vezes as pessoas comentam: mas é tanta gente a chorar aqui, o que é que se passa? São sobrinhos? Uns alegam, não, são filhos. Todos esses filhos, de facto, o Buta, não é? Nós os cabindas temos muito disso. O Buta, viu quando? O Buta. Então, fez família. Então, muitos pais, muitas famílias achavam que a questão de ter muitos filhos seria um poder para as gerações vindouras. E há casos
que, na verdade, certos senhores que têm 15, 30 filhos, e eles entendem que é uma riqueza, não é? Que ele vai servir de testemunho para as gerações vindouras, dos netos. Olha, o nosso avô tinha, na verdade, um barcenal, não é? Tinha um barcenal. Então, era também, este também é um dos fatores que está na base para os cabindas, na verdade, terem muitos filhos. O meu quarto fator, de acordo com as minhas pesquisas, são fatores econômicos e tribais. Como assim? Como é que se explica isso? Como é que se explica isto? Olha, chefe Arthur, há famílias que, de preferência, eles apostarem nos seus filhos para atividades de campo, do que confiar num primo, num amigo e etc. Então, de preferência, os pais entendiam que mais vale exercermos a nossa atividade do campo com os nossos filhos, com a nossa própria família, irem à lavra e etc. E na vertente tribal, família Isaac, de preferência, os filhos e as filhas se primarem. Família Isaac até agora que se primam, casamento mesmo entre irmãos e primos e primas, por fatores tribais. Tu sabes que no passado era difícil, muito difícil mesmo, digamos, um Muoio a unir-se com um Muyombe. Era difícil. Muoio e Muyombe para realizar uma cerimônia. Era impensável. Impensável. E não só, se bem que esta situação agora sofreu uma alteração, mas a família Isaac ainda conserva esta questão de que minha filha, eu sendo um Muoi, não posso me envolver com um Muyombe. E ao mesmo tempo o Muyombe não poderá envolver-se com um Muoio. Então por isso é que muitas vezes as famílias entendiam fabricar filhos, e entre os filhos do outro irmão que são primos, então vão se primando. Essa questão é visível. Eu conheço até alguns amigos, alguns membros familiares que na verdade casaram-se com primas e primos. Não é o que queria dizer que os casamentos eram com irmãos de sangue. Bom, em alguma parte sim. Como assim? Em alguma parte sim, chefe Arthur. Pelo menos é um caso que eu me apercebi no sonho. É uma questão, há uma tribo no sonho que isto acontece normalmente. Irmãos do mesmo ventre, do mesmo sangue, e contraem um matrimônio. Mas em Cabinda não. Bom, em Cabinda o nosso caso é mais na questão de primos e primas, é? Essa questão de se primar, sim, que é uma grande realidade. Famílias próximas. Exato, famílias próximas. A título de exemplo, isto aconteceu até na minha família. Certo senhor casou uma senhora, e a senhora tinha a sua irmã. A irmã que era casada com o senhor falece, e o sobrinho do senhor casa-se com a irmã que era esposa do tio. Percebes? E vivem até hoje, têm família, têm filhos. Por que isso? Qual é a vantagem? Bom, segundo algumas famílias alegam, é a questão da família ser mais conservada para manter o legado, não é? Tradicional da própria família. Porque quando muitas vezes haver misturas, muitas das vezes deturpa as ideologias, a visão tribal, não é, antropológica de certas famílias. Então, as famílias muitas vezes preferiam que, na verdade, para não termos que buscar famílias do outro sangue, convém, primos e primas, não é? Vamos fazer a nossa família neste circuito fechado. Era neste sentido. Qual é o outro fator? Exato. Outro fator, o chefe Arthur, que é muito evidente e incidente ao mesmo tempo, é a questão da ausência de planeamento familiar. A ausência de planeamento familiar. Família Isaac até agora, em nenhum momento, quando lhe diz a questão de fazer planeamento, para ele é uma aberração. Sim, mas vamos recuar um pouco a fita. Exato. Naquela altura, praticamente no passado,
era impensável falar-se de planeamento familiar. Bom, era pensável, sim senhora, porque a cada tempo Como traz, que o traz, planeamento traz a sua dinâmica, era- traz a sua realidade. Na atualidade, quando estamos a falar de planeamento, estamos a falar de injeções, estamos a falar de colocarmos comprimidos, não é? Colocar a mole, essa coisa toda, esses instrumentos todos. Mas no passado a questão também era diferente. As nossas mães faziam, sim senhora, planeamento. Algo muito sagrado que Deus... Mas aquele planeamento é só para não conceber no espaço de 2 anos, já que a conceição era praticamente De 2 em 3. baseava-se no intervalo de 2, 3, 2, 3. sobretudo 2 anos, rigorosamente. Aham. 2 anos. Exato. Portanto, uma das vias também que as nossas mães usavam, que é amamentarem as crianças, ok? Também era uma via em como eles se escapavam da questão de se conceberem antes do tempo. Portanto, havia N maneiras, havia remédios, não é? Remédios que na verdade que estancava o processo da concepção diante da mulher. Aquele período fértil era extinguido na mulher durante 3, 4 anos e o processo se tornava a normalidade. Portanto, tanto no passado... Em contrapartida, queremos ter filhos. Exatamente. Famílias aqui, naquela época, quando é para ter filhos, vão ter mesmo filhos. Mas alguns não. Estão naquilo não. Vamos produzindo, não há nenhum controle. Portanto, o que está na base também para os cabindas terem muitos filhos é a questão da ausência do planeamento familiar. É um dos fatores. E o meu sexto fator, a sexta causa, a posição social do indivíduo. Tu sabias que certos indivíduos têm uma posição daqueles, uma posição social aceitável, vão tendo... Está a falar de condições de vida. Condições de vida, exatamente. Então, vão tendo N Aquelas relações. famílias que têm as 3 refeições. Exatamente. Portanto, a posição social também é um elemento que está na base para os cabindas e não só. É uma questão universal de poderem terem tantos filhos, não é? E tu sabes, para não citarmos os nomes e não ferirmos sensibilidades, famílias que nós conhecemos a nível de cabinda, certos senhores que deixaram 60, 70 filhos. Não, mas isso é um exagero. Não é nada exagero, caro Arthur. Mas, Existe. depois- Temos famílias. Eu conheço um senhor de 40 filhos, 50 filhos. Mas não só com uma mulher. Não, mas esse é lá para o sul do país, aquele senhor Em Cabinda que anda temos... aí apresentar na televisão com 100 ou 200 Eu depois vou filhos. destacar, vou depois fazer esse paralelo, Cabinda e outros cantos, não é? Mas bem na verdade, chefe Arthur, nós em Cabinda, famílias aqui dispararam 30, 50 famílias, filhos. Temos. Só não quero citar para não ferir sensibilidade. Sim, também não adianta. Exatamente. Portanto, a posição social das pessoas também serve de base para, na verdade, os cabindas e não só, terem muitos filhos. Porque tu sabes, quem tem o poder econômico, tudo lhe apetece para fazer. Ele não se importa, porque ele está em altura de sustentar. Então ele vai tendo e vai fazendo a sua produção, não é normal. Meu outro motivo que está na base para os cabindas e não só Produzirem muitos filhos. produzirem muitos filhos, chefe Arthur, é a questão do alargamento da família. Alargamento da família. Tu sabias que as nossas mães muitas vezes incentivam as nossas irmãs de poderem nascer? Botubut. Butquaquá. Botubut. Portanto, a mãe acha que a filha ela é a promotor para poder fazer a família crescer. E tu sabes que na ideologia dos cabindas, a mulher é quem é a, digamos, a detentora dos filhos. Na cultura dos cabindas, a mulher tem muito mais. Os filhos são da mulher. São da mulher.
na ideologia antropológica da cultura banto. Da cultura banto. A mulher é que é dona dos filhos. Portanto, certas mães incentivam e até obrigam as filhas de nascerem mesmo, para a família crescer. Também é um dos elementos que está na base para o alargamento da família. Muitas vezes é que está na base para certos indivíduos terem muitos filhos. Essa é a última. É a penúltima, antepenúltima até. Uhum. Agora, a penúltima é o legado deixado pelos pais. Ela também pode estar relacionada com um dos aspectos que eu levantei aqui. É o legado. Porque ter filho é mesmo uma bênção. É algo sagrado. Está a falar da hereditariedade. Exatamente, Arthur. Muitas vezes, certos pais, certos casais, acham que o número excessivo de filhos é um legado que eles vão deixar para a família. Ok? A família. Portanto, são essas questões que muitas vezes estão na base para que os povos cabindas de terem tantos filhos. E um dos fatores também é uma questão bíblica, que alguns pais se baseiam, não é? Eles entendem de que a questão de ter muitos filhos é uma ordem divina. Isso eles extraem lá no livro de Gênesis, quando Deus diz a Adão e a Eva: ide ao mundo e multiplicai. E o senhor, na qualidade de teólogo, Ok. Acha que esta frase significa isso? Com certeza, chefe Arthur. Com certeza. Olha, quando Deus atribuiu responsabilidades a Adão e a Eva, além daquelas responsabilidades sagradas, aquelas responsabilidades domésticas, mas Deus também deu a responsabilidade ao casal de poderem procriarem, gerarem filhos. E a Bíblia, para você compreender a Bíblia na sua totalidade, você deve associar-se com outros livros, que são enciclopédias, que são fontes judaicas, e também outros elementos que incorporam para você ter um estudo profundo da Bíblia. E fazendo uma análise profunda e um estudo profundo desta passagem que Deus diz a Adão e Eva de poderem multiplicar, percebe-se que a própria comunidade israelita defende de que Adão teve 33 filhos. Na Bíblia isso não está. Mas nas fontes judaicas, não é? Há esses dados. Portanto, a Bíblia é como um outro livro. A Bíblia também acompanha-se com outros elementos, como a nossa própria Constituição. Ela é associada com, digamos, o Código Penal, ela é acompanhada com a Lei Geral do Trabalho, o Código Civil e etc. Esses elementos que que constroem, na verdade, todos os elementos da nossa Constituição, como a Bíblia Sagrada. Portanto, certas famílias entendem de que a questão de Deus dizer ide ao mundo e multiplicai, então frente é o caminho, vamos produzir, porque o próprio Deus diz. Isto é que está na concepção de certas famílias. Portanto, são Até estes agora, outros fatores. Podemos admitir que até agora há tantas pessoas têm isto como princípio. Exatamente. Até agora. Agora, tu sabes que a questão dos cabindas terem muitos filhos não é só uma questão isolada. Eu li em tempos uma reportagem publicada nas redes sociais. Um senhor, olha só, chefe Arthur, tinha 43 mulheres. É africano. 43 mulheres. Uhum. E dessas 43 mulheres, em seis meses, de cada ano, o senhor tinha que ter filho. E ele teve, durante 40 anos, 260 filhos. Isso em Cabinda? Não, em Cabinda não. Estamos a falar já no paralelismo. Exato, já estou a fazer um paralelo. E não só, se viajarmos também pela Europa, famílias aqui estão acima de 30 filhos, 10 filhos. E não só.
Ainda lançando o olhar mesmo pela Bíblia. Mas a Europa tem fama de ter uma família reduzida. Não, temos a Europa Oriental e Ocidental. São culturas tipicamente diferentes. Portanto, no Ocidente acham que a redução de filhos é melhor. E eles alegam na questão do planeamento e etc., do aborto e etc. Quanto menos for a família, melhor riqueza. Essa é a visão deles. E para os cabindas, não. Os africanos. Quanto mais a família for numerosa, é uma riqueza para nós. Não é? Se olharmos na Bíblia, não querendo aqui distorcer aqui o poder da palavra de Deus, mas uma verdade, o rei Salomão teve 1000 mulheres. Mas não conhecia todas. Como não conhecer? Se não conhecia, então esse número não tinha que estar taxativamente na Bíblia. Claro que conhecia. 700 mulheres oficiais e 300 concubinas. Quer dizer, amantes, em outras linguagens. Está lá. É uma cultura não africana. Não é? Portanto, temos que entender que a questão de certos casais terem muitos filhos não é apenas uma questão dos zibindas ou da cultura banto. É uma questão conjuntural. E não só a nível da Ásia. Olha, ainda bem, chefe Arthur, a nível da Ásia. Por que se levantou um decreto pelo governo chinês para as famílias chinesas, na verdade, estancarem a questão da procriação? O povo mais numeroso a nível mundial é o povo chinês. É o povo chinês. E os chineses fabricam 15, 10 filhos. Estão aí, num só ventre. Por causa do espaço de coabitação. Exatamente, chefe Arthur. Portanto, vários fatores estão na base, na verdade, para os cabindas terem muitos filhos, mas não é simplesmente uma questão dos cabindas. E aqui o Alfredo Bula tem quantos e quantos espera ter? Uma boa pergunta, chefe Arthur. Bom, eu espero ter o número de filhos que eu desejar, desde que eu esteja em altura de suportar esses filhos. Dar o carinho, atenção, a educação. Desde que eu tenha esses elementos, não posso dizer quantos vou ter, mas se eu ter 5, 6, serão bem-vindos. Mas a minha responsabilidade agora é de eu assumir os meus direitos e deveres diante desses filhos. Porque podemos ter tantos filhos. Ainda não respondeu a minha pergunta. Sim, chefe Arthur. A minha curiosidade. Qual é a sua? Eu perguntava quantos tem agora. Bom, nessa altura. Eu vejo o Alfredo Bula é mais jovem que eu. Exato. Mais jovem. Pela graça de Deus. Mas há jovens, por exemplo, que nos dias que correm pensam de forma diferente. Diferente, exatamente. Já não se pensa muito, porque agora as pessoas têm o pensamento de que nos dias que correm ter muitos filhos é um risco por causa das próprias dificuldades, enfim. Ok, exato. Percebo que cada indivíduo tem a sua visão, acha tem a sua que filosofia. As pessoas letradas é que estão que já começam a pensar assim. Já começam a pensar assim, mas isso estamos a transportar uma cultura que não é nossa, é uma ideologia do Ocidente, não é? Porque as pessoas letradas entendem viver a vida como um europeu. Para falar dos cabindas, certos letrados que nós temos aqui, pessoas formadas, não é? Entendem viver a vida como um europeu. Eu não sei quando é que um europeu há de pensar viver como um africano ou como um cabinda. Portanto, chefe Arthur, nessa altura eu tenho 4 filhos. Estou a projetar mais filhos. Não é? Estou a projetar, sim, senhora. Porque... Não, com 70 mulheres. Por aí não. Porque, chefe Arthur, olha, para você que Deus deu a graça de ter filho, convém ter mesmo filho. Porque não podemos esperar criarmos as condições como tal, muitas vezes como os europeus que preferem até viver com os animais de estimação, não é? Se Deus te deu a capacidade, se Deus te deu aquela graça de ter filho, faz filho.
convém mesmo nascer. É uma bênção, chefe Arthur. É uma bênção. Portanto, eu não estou a criticar o fator de certas famílias terem tantos filhos. Não. Nem devo até criticar. Mas a minha palavra é: você pode ter o número de filhos que quiseres, mas desde que você esteja em altura de assumir todos os filhos conforme deve ser. Porque tu sabes, agora no país nós estamos neste processo da fuga da paternidade, que é uma questão que está, na verdade, a desmotivar certas famílias, o próprio executivo em si, não é? Famílias que fabricam e desaparecem. Quer dizer, o homem chega apenas numa certa senhora, não é? Faz o que ele bem entender, depois desaparece. Não. Eu penso que essa responsabilidade é para os dois. Por mais até, quem sabe, ao longo do tempo, depois há uma questão de separação, vão assumindo mesmo o filho, dando carinho. É nesse aspecto, chefe Arthur. É uma questão fenomenal. Não é uma questão de atraso mental, retardar. Não. Portanto, a questão de certas famílias serem numerosas é uma questão que já se vivia desde o passado, quando não bastasse desde do mundo bíblico. Alfredo Bula, qual é a sua mensagem, a mensagem que tem a deixar para as pessoas que nos acompanham? Para as famílias cabendenses que nos acompanham a esta hora, a última mensagem que eu quero deixar é felicitar e fazer aqui a homenagem para os nossos ancestrais, que na verdade foram os resultados da nossa existência. Porque se eles não existissem, com certeza nós não iríamos existir. E como nós existimos, temos que também que fabricar elementos que vão existir, que darão a continuidade, não é, do universo. Portanto, eu quero aqui deixar o meu apelo que as famílias sejam responsáveis de educar, de instruir, de assumirem as suas devidas responsabilidades aos filhos. Evitemos a questão da fuga à paternidade. Não é um caminho, porque isso até é pecado à luz da Bíblia. Portanto, eu quero felicitar famílias alargadas, não é? Desde que, na verdade, estejam conforme a vontade do nosso Pai Celestial. Fiquei muito gracioso quando, na verdade, me formularam este convite. Nós somos 8. E, felizmente, estamos tão bem e estamos muito graciosos pelo nosso Pai que já descansa na eternidade. Portanto, as famílias cabidenses que sejam mais responsáveis pelos seus filhos. Estivemos a ouvir Alfredo Bula, teólogo, historiador e estudante universitário, aqui a falarmos um pouco sobre alguns aspectos antropológicos dos cabindas. Alfredo Bula, homem de palavra fácil, muito obrigado por ter vindo ao programa Onda Cultural. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Obrigado. E também chegamos ao fim deste programa Onda Cultural. Desejamos a todos a continuação de bom fim de semana. São votos do realizador João Batista Souza e do André Dumbi, que esteve na técnica, e do Artur Ferreira na palavra. Um grande abraço e até daqui a 7 dias.